E aí, galera, tudo bem? Estou voltando aqui ao professor Paulo Henrique, da Clínica de Matemática, e nós vamos partir para agora uma planilha que eu tracei com vocês como um cálculo básico. Nesse momento eu percebi que o último bloco ainda ficou um pouco extenso, eu vou até ver se eu posso depois reduzi-lo um pouquinho, né? Não sei. Mas eu vou ver, para a gente não quebrar o raciocínio, mas a ideia lá foi finalizar uma parte que muita gente tem dúvida. Esse curso aqui, gente, do zero ao básico, eu vou trabalhar com vocês em todos os âmbitos. Então, pela minha formação, como eu mostrei para vocês, sou formado em economia, né? Então eu vou focar muita gente que trabalha na área financeira. Então, aquela parte lá de radiciação, de potenciação, a gente usa muito em juros compostos. Então, quando chegar lá na frente, eu vou fazer novamente esse comentário, quem tiver já nesse curso de matemática financeira, mas a ideia é que você já tem acesso a essas informações aqui, desde o Excel, do zero ao básico. E nesse cálculo básico, o que eu projetei para a gente fazer nessa planilha cálculo básico? Nós fazemos algumas fórmulas, tá certo? Mas nós vamos criar junto essas fórmulas usando o inserir equação, para você aprender a utilizar a ferramenta, o acessório, e também fazer o cálculo. Então, primeiro, nós vamos fazer uma fórmula simples do juros compostos, do montante composto. Então, como é que a gente faz? A gente vem na guia inserir, em equação aqui, ó, e aí ele abriu aqui. Aí o que eu vou fazer com vocês? Eu vou chegar aqui, eu vou colocar esse douradinho aqui, e antes dele, em cima dele aqui, eu vou botar um parênteses, porque como é que é a fórmula do montante composto? É o capital vezes 1 mais i elevado a n. Só que 1 mais i fica entre parênteses. Então esse cara que está no expoente, que é a base do expoente aqui, eu vou botar entre parênteses. Como é que eu faço para isso acontecer? Eu clico aqui nele, venho aqui em chaves, ó, e boto parênteses nele. Aqui por fora dele, por fora desse parênteses aqui, ó, eu vou digitar 5.000 vezes, e aqui eu boto 1 mais 10%, chapeuzinho 12. Feito isso, eu já montei a primeira fórmula para vocês. Aí eu vou colocar aqui bonitinho. Aí aqui já é uma imagem, né? Então a gente tem que ter o cuidado aqui em formatar desenho, de lembrar que ele vai ter que mover, mover, mas não dimensionar com células. Beleza, então ele está movendo aí. Aqui do lado eu vou colocar, perceba que fica tão bacana, que fica parecendo que está dentro da célula, tá certo? E aí você bota 0,1, mesmo esquema. E aqui do lado, nessa célula aqui ao lado, é que eu vou colocar, com vocês eu vou afinar isso aqui um pouquinho. E vou abrir aqui um pouquinho. Então nessa célula aqui ao lado é que eu vou colocar a fórmula. Tudo bem? Então, olha que coisa interessante. Aqui, o cálculo básico está amarelo com branco. Eu vou botar um amarelo com vermelho aqui, para ficar mais bonitinho. Pronto. Bem, colocou aqui, eu venho. Igual 5.000 vezes é o asterisco, lembra? Vezes, abre o parênteses, 1 mais a taxa, que é 10%. Gente, toda vez que um número acompanha o símbolo da porcentagem, esse número está sendo dividido por 100. Então, eu posso colocar 10/100, ou eu posso colocar 10%, ou eu posso colocar o resultado da divisão de 10 dividido por 100, que é 0,10. Só que aqui você tá utilizando a ferramenta Excel, uma ferramenta fantástica. Então você simplesmente pode colocar aqui, ó, 10%. Fechou aqui o X aqui, ó. E aqui você fecha o parênteses. Como o expoente você sabe que é o chapeuzinho do vovô, você vai fazer o chapeuzinho do vovô 12. Pronto, deu aí, tranquilidade. Aqui você colocou um Enter e ele trouxe para você esse valor aqui. Só que esse valor para mim ele fica muito confuso. Então o que eu costumo fazer? Simples. Eu chego aqui na guia página inicial, no grupo número, e aperto a ferramenta separador de milhares. Quando eu aperto a ferramenta separador de milhares, ele coloca para mim o ponto, a vírgula e 2 casas decimais. Tudo bem? E aí a parte super fantástica disso tudo, ele fica no formato contábil. Se você quiser tirar esse formato, você vem aqui, coloca geral. Olha lá.
Ah, eu quero que seja no formato de número com 2 casas decimais. Então, você tem moeda, que ele bota o R-cifrão. Você tem o contábil, que ele também bota esse R-cifrão. E só o separador de milhares, aí ele tira o R-cifrão. Ah, se eu quiser formatar esse número porcentagem, é só apertar a porcentagem, vira porcentagem. Estilo moeda, é só clicar em estilo moeda, ele vira aqui estilo moeda. Mas eu gosto muito de separador de milhares. Então, aqui vamos trabalhar no momento atual que vivemos. Estamos aqui no dia 19 de maio de 2017, vamos fazer investimento. Investimento de 5 mil a uma taxa de 10% por 12 meses. Então aqui você tem 15 mil reais, 692,14 centavos. Pô, bacana demais. Tranquilo, gente? Eu vou botar ela na cor vermelha, a cor da fonte, e a cor de preenchimento amarelo. Bem, questão 2. Questão 2 eu vou apelar com vocês. Brincadeirinha. Questão 2 eu vou fazer uma divisão, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Eu venho aqui inserir o equation novamente. E ali eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui, deixa eu clicar aqui. Eu vou digitar 500 vezes. Aí aqui eu insiro uma fração. Só que lá em cima na fração, eu vou ter aqui um parênteses. Opa, peraí, primeiro vamos fazer o expoente. O expoente. E depois aqui eu faço um parênteses. Ok? Então nós teremos assim, ó. Aqui vai ser 1 mais 1%. Estou fazendo investimento agora, hein? Outro investimento, desculpa. Elevado a 24. Dividido por 1%. Quem conhece a fórmula do investimento sabe que você aplicando o capital periodicamente, né? Fala assim, periodicamente, deixa eu até aumentar ela aqui logo. Olha só que coisa interessante, gente. Eu estou botando o mesmo tamanho para ficar dentro da célula, certo? Aí eu clico no 2 aqui e vem aqui, ó, alinhar no meio. O alinhar no meio em relação à vertical, ó. Então ele fica no meio em relação à vertical. Então o item, a questão 2, né? A questão 2 está aqui, vou botar no mesmo tamanho da outra mais ou menos. E aqui eu vou fazer a fórmula. Aqui eu boto igual 500, mas eu tenho que lembrar da prioridade, hein? Vezes. Abro parênteses. Ah, antes disso, desculpa, gente. Muita empolgação. Eu esqueci aqui, ó. Após o 24, eu tenho que botar. Após o 24, eu tenho que botar menos 1. Esse menos 1 é porque eu botei 1 aqui. Mas isso aí no curso de matemática financeira eu explico. Matemática financeira no Excel. Ô, professor, tá vendendo já o próximo curso, não entendi nem esse. Fica tranquilo, gente. Então aqui vai ser o seguinte, você vai botar assim pra mim, ó. Deixa eu fazer um negócio que ficar bem bonito pra vocês, bem didático. Aqui ele cortou já a imagem aqui. Aí que você vem, ó, igual 500 vezes, abro parênteses, parênteses. Por que 2 parênteses? Porque é tudo que está em cima dividido por 1%. Se eu abrir só um parêntese, que é o caso aqui, eu vou fazer 1 mais 1%. Aí eu fecho parênteses. Chapeuzinho do vovô, 24, menos 1. Dividido por 1%. O que acontece aqui, gente? Primeiro ele vai fazer a potenciação, depois ele vai dividir esse menos 1 por 1%, e aí depois é que ele vai fazer a subtração. Mas antes disso ele vai ter feito a multiplicação aqui, então vai ficar diferente o resultado. Então só para a gente corrigir aqui, eu abro parênteses aqui e fecho esse parênteses aqui. Com esse segundo parênteses aqui, o que eu estou dizendo? Excel, primeiro resolva esse parênteses, o resultado você tira 1, depois disso tudo você multiplica por 500. Por quê? Lembra que quando você estiver na hierarquia, multiplicação e divisão estão no mesmo nível hierárquico. Então o que você vai fazer? Vai resolver primeiro quem vier primeiro. Tudo bem? Então, feito isso, você dá um enter, deu esse valor aqui, ó, deu 13 mil integrado. Colocou aqui, ó, e aí eu vou alinhar no meio também para ficar elegante e vou colocar o mesmo formato, fonte vermelha, preenchimento amarelo. Olha que bacana. Tudo bem? Nossa, ele deu uma empolgada bacana pra caramba. Bom?
Então, nós encerramos esse bloco aqui com essas duas operações no cálculo básico. Um grande abraço. Tchau, tchau.